No canal, bem-vindo ao vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas diferenças entre o tecnólogo judicial e o paralegal. Paralegal, essa figura só existe nos Estados Unidos, mas se assemelha ao nosso tecnólogo judicial. Vamos ver aqui. A nomenclatura correta, por enquanto, o tecnólogo judicial é tecnologia e gestão de serviços jurídicos notariais. O tecnólogo judicial, o MEC está pretendendo fazer essa mudança para essa terminologia, mas por enquanto ainda, até o meu conhecimento, não continua sendo essa anterior. Então, vamos fazer de forma genérica aqui, vamos falar aqui qual é a atuação do tecnólogo judicial, de forma genérica. Ele atua em atividades administrativas. Eu gosto sempre de chamar a atenção aqui, ó, porque nós vamos fazer a diferenciação do paralegal, paralegal nos Estados Unidos. Atua em atividades administrativas, técnica e operacional, tudo inerente à área jurídica. Pode trabalhar em cartórios, tabelionatos, escritório de advocacia, órgãos privados e órgãos dos poderes legislativo e judiciário. Legislativo subentende aí prefeitura, estado e a Câmara Federal e o Senado Federal. Ele auxilia no gerenciamento, então eu estou sempre chamando a atenção. A atividade administrativa atua no gerenciamento de tarefas e na gestão de processos judiciais. Então ele só atua na gestão. Então dá diferença, nós vamos ver mais à frente no vídeo do paralegal. Ele trabalha com organização e controle de documentos, controle de prazos, informações, otimiza a eficiência dos processos, a organização de documentos de forma geral, faz uma pesquisa jurídica de forma mais limitada, ele usa a jurisprudência e doutrina de forma mais limitada e com acompanhamento do advogado, e faz atendimento ao público. Estou colocando essas situações lá na frente, no vídeo a gente vai fazer a diferença. Paralegal. Como é a formação do tecnólogo judicial? Vou passar a chamar tecnólogo judicial. A tecnologia e gestão de serviços jurídicos notariais, que é o nome atual hoje, ele é um curso superior. Tá? É tecnólogo e não técnico. Ele é superior, tecnólogo. Eu tenho um vídeo no canal que já especifica melhor essa situação aqui. Ele é reconhecido pelo MEC, tem uma duração média do curso de 2 a 3 anos. Eu não vi nenhum curso de mais de 3 anos. 2, 2,5 a 3 anos. Eu já falei, o tecnólogo judicial ele trabalha com a jurisprudência de uma forma mais limitada. Por causa da sua capacidade, não por causa da sua capacidade, mas do seu conhecimento na universidade, a doutrina também. Não é isso aqui, mas a doutrina de uma forma geral. Eu estou simbolizando, eu só achei essa figura aqui, demais para essa foto simbolizar o que seria o tecnólogo judicial. Que ele seria aqui, mostrando para o advogado, o escritório de advocacia, quais são as informações que ele vai passar sobre o processo, a data, a hora da reunião, o que é que ele tem que levar, o que é que está faltando, um briefing. Tá? Isso eu estou falando aqui, botando essas imagens. Que seria o advogado falando para ele o que é que você tem que fazer hoje. Nós vamos depois clarear essas ideias aqui, porque quando for falar do paralegal, a gente vai ver. Que seria uma reunião de tecnólogos jurídicos, tá? Nenhum advogado por enquanto, tecnólogos jurídicos, só para exemplificar como funciona. E aqui seria a reunião dos tecnólogos jurídicos ou judiciais, né? Debatendo algum assunto. Ou na hora da coffee break, da folga. Mas tem um motivo. Bom, vamos falar rapidamente sobre o paralegal, o paralegal. Então, isso aqui, ó, essas
Todas essas palavras aqui, por quê? Porque o paralegal nos Estados Unidos já está bem consolidado. Tem mais de 50 anos lá, se não me falha a memória. Então, ele assistência, corporation regulation, civil law, experience, quer dizer, fala bem inglês não, mas dá para saber que ele é um assistente jurídico. Vê a diferença agora. Paralegal nos Estados Unidos, ele não é formado em direito. É uma dúvida. Isso aqui, pessoal, essas pesquisas a gente fez na internet e traz para você com muito bom grado. Qualquer dúvida aí podem colocar nos comentários. Paralegal não é formado em direito, ele não é advogado. A formação dele se dá por curso técnico. Aí muita gente vai dizer, porra, curso técnico dos Estados Unidos. Os cursos técnicos são bem consolidados. Eles levam exatamente bem a sério. Tem os cursos de pós-graduação e tem os programas de certificação em estudos paralegais. Esse aqui é o mais ativo lá, o mais usado. Então, quem vai querer ser paralegal nos Estados Unidos, forçosamente tem que fazer esse programa aqui, certificação em estudos paralegais. O nível de formação inclui o diploma de associado, que é esse aqui, quando você faz o programa certificação em estudo paralegal, você recebe o diploma de associado. Eles trabalham, os escritórios de advocacia dos Estados Unidos americanos, na maioria dos estados, trabalham com esse diploma de associado. Pode ser o bacharelado também, os cursos afins, e o programa de certificação pós-graduada. Então, certificação pós-graduada. Então, a pessoa faz o programa de certificação e depois faz a pós-graduação. Então, essa é a formação do paralegal nos Estados Unidos. Vamos ver no Brasil. No Brasil, já, na minha pesquisa que eu fiz, existem vários projetos, alguns projetos de lei na Câmara de Deputados, visando a regulamentação. Aí eu quero deixar bem claro que a regulamentação da figura do paralegal, que seria o assistente jurídico no Brasil. Porém, a princípio, não há projetos aprovados e o paralegal não é regulamentado. Isso aqui é lei, não é regulamentado. Embora existam alguns escritórios de advocacia que usam assistente jurídico, vamos ver lá na frente como seria esse projeto de lei. A maioria deles, a ideia da maioria deles é essa aqui. Depois de formado, bacharel em direito, o advogado, ele poderia trabalhar por um período, inicialmente, na maioria dos projetos de lei, são 3 anos, sem a OAB, sem inscrição da OAB. Seria um assistente jurídico paralegal. Atuaria na situação, ele ficaria entre o estagiário de direito, os estagiários trabalham no escritório de advocacia, e o advogado, ou seja, ele não seria nem o estagiário nem o advogado, aqui não, no meio, no limite. Mas ele poderia realizar, de acordo com o projeto de lei, atividades tipo de advogado, como fazer colete de provas, pesquisa de jurisprudência mais profunda e acompanhamento de processo. Paralegal poderia fazer isso, mas não poderia, entretanto, assinar como advogado, enquanto não tivesse a inscrição do OAB, e nem representar o cliente perante a justiça. Então, ele nem representa nem assina. Mas teria as outras atribuições do advogado, mas não foi ainda regulamentado. Esse projeto de lei não chegou nem a ser aprovado aqui no Brasil. De forma geral, paralegal de forma geral, ele realiza pesquisas jurídicas mais profundas, colhe informações baseadas em lei, jurisprudência e doutrinas. Então, paralegal, ele difere do tecnólogo judicial por isso aqui. Vamos ver no final lá. Ele atua muito na área de jurisprudência e doutrina. Ele analisa processos, redige contratos, procurações, ações judiciais em conformidade com a legislação e com advogado no escritório. O tecnólogo judicial também faz isso, mas é de uma forma mais limitada. Essa é a diferença. Faz atendimento ao público, prestando orientações e informações sobre seus direitos e deveres de forma mais aprofundada sempre, assim como o andamento de seus processos. Nesse andamento de seus processos,
dos clientes daquele escritório de advocacia, ele pode falar sobre jurisprudência, doutrina, tecnológico jurídico, não é normal. Que é só simbolizando também outra figura aqui, seria, fala o que eu encontrei assim, né? Posso usar, seria o paralegal, uma reunião com os advogados mais novos e também os paralegais sobre algum assunto que o chefe do escritório de advocacia determinou essa ideia. Tecnológico jurídico não faz isso. Vamos ver lá na sequência do vídeo. Outra reunião aqui seria para simbolizar que está advogado. O paralegal, que poderia dar como exemplo esse aqui, esse seu aqui, ele pode participar da discussão aqui. Aqui está sendo discutido doutrina, jurisprudência, processo em si, ação judicial em si. Ele poderia ser esse aqui, poderia ser a senhora, estou dando um exemplo. O tecnólogo jurídico ele não vai estar dificilmente nesta reunião aqui. Um escritório de advocacia, se tiver um tecnólogo jurídico e um paralegal ou uma paralegal que vai participar desse tipo de reunião, salvo raríssimas exceções, é o paralegal. Tá? Essa é a função. Vamos ver a diferença um pouco mais à frente. Aqui eu posso usar, essa figura eu coloquei aqui para a gente usar. Eu posso te falar que ela é, nesse caso, a paralegal, e ela está explicando ao cliente, de forma bem detalhada, a situação do processo da ação judicial. Ou ele, no caso, explicando ao cliente a ação judicial, o técnico judicial dificilmente vai ter essa responsabilidade. Essa é a diferenciação principal. Não é porque não tem a capacidade, é questão de formação. Pesquisa jurídica, de jurisprudência e doutrinas, quem faz mais a fundo é o paralegal. Paralegal levando aqui, aqui é exemplificando. Um processo, uma ação judicial, um contrato para apreciação do chefe do escritório. O tecnólogo jurídico não faz isso, poderá até fazer, mas não é o usual. Vamos ver. Ele trabalha com a jurisprudência de forma bem aprofundada. Também faz pesquisa, doutrina bem aprofundada. Não é esse direito, é geral. Vou aqui só para exemplificar. Vamos ver agora a diferença. O tecnólogo e serviços jurídicos ou tecnólogo judicial, ele organiza e gerencia. Então, essa é a principal finalidade do tecnólogo judicial. Organizar e gerenciar documentos, arquivar documentos, gerenciar informações do cliente, informações de caráter geral e não do seu processo. Dificilmente ele vai fazer essa situação. Realiza tarefas administrativas, como agendamento de reuniões, atendimento, telefone, celular, lógico, celular funcional e organização de documentos. Monitora prazo e documentos legais. Então, é bem definida a situação do tecnólogo. Ele organiza e gerencia documentos, arquivos, informações de clientes, monitora prazos e documentos legais, monitora, acompanha. Paralegal, paralegal, ele auxilia advogados em pesquisa jurídica, então ele faz a pesquisa jurídica juntamente com o advogado, prepara processo, elabora documentos e outros trabalhos jurídicos. Não é que o tecnólogo não possa fazer, mas a aptidão inicial, a responsabilidade inicial é paralegal, o assistente jurídico. Realiza tarefas que exigem conhecimento técnico mais profundo na área jurídica, como a redação de petições e documentos legais. O tecnólogo judicial também faz a
a redação de petições, mas é a mando do advogado. Normalmente ele vai organizar e gerenciar, monitorar o prazo. E auxilia na preparação paralegal de audiências e julgamentos. Aí aqui vem uma das principais diferenças. Vai haver uma audiência ou julgamento no escritório. O tecnólogo, ele verifica os prazos, monitora a documentação, está tudo ok, vê se os documentos estão previstos. Eu estou falando de forma online também. E o paralegal, ele vai discutir, dependendo do advogado, ele vai discutir o processo jurídico em si. Ele não vai se preparar, a princípio, um horário de reunião, quando é que vão acessar lá o sistema, né? Esse é o tecnólogo, porque o advogado tem muito pouco para fazer, porque ele vai auxiliar isso aqui. Ele vai conversar com o advogado para preparar os dois para audiência e julgamento. Essa é a diferença fundamental que deu para entender. A ideia desse vídeo. A ideia, finalizando esse vídeo, é essa. As posições, as duas, são ideais para o bom funcionamento e o sucesso do escritor de advocacia. O tecnólogo, ele pode gerenciar a parte administrativa, deixando o paralegal e o advogado tranquilo. Enquanto o paralegal cuida do suporte jurídico, também auxiliando o advogado. Então, o tecnólogo, ele gerencia a parte administrativa. Ele pode até ser chamado para dar suporte jurídico, mas se tiver um paralegal, assistente jurídico e um tecnólogo jurídico, quem vai ser chamado é o paralegal. Normalmente o paralegal tem um conhecimento técnico mais profundo da área jurídica, em comparação ao tecnólogo. Porém, os dois têm importância fundamental para o bom desempenho e sucesso no escritório de advocacia. E finalizando o vídeo, a demanda mais comum é que o tecnólogo de serviços jurídicos ele trabalhe e seja contratado em pequenas e médias empresas, em pequenos e médios escritórios de advocacia. E o paralegal em grandes escritórios, justamente por esse conhecimento mais profundo e a profissão dele lhe fornece. Então, os dois têm conhecimento jurídico, tecnólogo e paralegal. Mas o paralegal é mais, o tecnólogo é mais na parte de gerenciamento. E o tecnólogo jurídico, o paralegal, suporte jurídico. Repetindo, vai ser errado. Tecnólogo em serviço jurídico gerencia a parte administrativa e operacional do escritório, enquanto o paralegal cuida do suporte jurídico. Essa é a diferença principal. Muito obrigado. Inscreva-se, compartilhe, dê o seu gostei.